Aonde a pessoa estava no momento da pandemia teria que ficar e acabou. Olá, sejam bem-vindos a mais um Explora Mundo, esse canal que ama falar sobre as diferenças culturais tanto no Brasil quanto de outros países. Lembrando que a gente está nesse formato diferente por causa da pandemia, então tá cada um na sua casa. Hoje a gente vai falar com uma brasileira que é residente na Itália. Ela tem família italiana e por isso ela tem essa dupla nacionalidade. E eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, porque a gente está gravando esse vídeo às 11 da manhã e lá já são 4 horas da tarde e eu não poderia deixar de dizer bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, boa tarde, Amanda. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Como a Amanda morava em outro local, em Verona, e a família dela morava em Sardenha, no início da pandemia ela precisava voltar para casa para poder tanto ajudar a família, como ter um acesso mais fácil a determinados locais públicos, caso fosse necessário. Porque tem uma diferença lá na Itália para quem mora em um lugar, mas a residência é em outro. A Amanda explica pra gente como é que funciona essa diferença, porque é bem diferente daqui do Brasil, não é? Sim, aqui seria tipo residência e domiciliar que eles chamam. E aí, basicamente, a questão seria mais legal. Toda a parte burocrática de documentos, de isenção, tudo que você precisa em uma zona, você tem que recorrer sempre à sua zona de residência. E aí, domiciliar é o local que você pode, tipo, ir morar só porque você precisa trabalhar ou quer ficar um tempo fora. Seria uma coisa mais periódica ou, tipo, determinada. Aqui no Brasil, a gente tem o governo federal e o governo estadual. Mas, tipo, se eu precisar ir no Sistema Único de Saúde, não importa em qual lugar do Brasil eu vou ter acesso a esse sistema. Assim como escolas, eu não vou precisar ir numa prefeitura, em local nenhum para trocar. Pelo que eu entendi, na Itália, não. Na Itália, você precisa tanto de uma autorização para entrar, quanto de uma autorização para utilizar as coisas que são, em tese, públicas para a população. Não é isso, Amanda? Se eu precisar, por exemplo, de um tratamento e ir no pronto-socorro de outro lugar, claro que o atendimento ele nunca pode ser negado ao 100% para uma pessoa que está doente. Mas, dependendo do seu nível de urgência, você paga até 50 euros, que tem essa taxa por você não ser do local. A Itália tem essa visão de reinado, digamos assim, e um pouco de preconceito com quem é de fora da região. Tem essa coisa, por que você não vai na sua região fazer o seu atendimento? Você precisa, coisas assim ainda. Amanda, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transição em plena pandemia, de uma região para outra, tendo esses impasses no meio do caminho, como, por exemplo, ter que pedir autorização para entrar. No caso, para voltar para Sardenha, você precisou de autorização também? Ou o fato de você morar lá não era necessário? A Itália foi fechada, todos os estados da Itália, até as, digamos, pequenas cidades, elas foram fechadas no dia 8 de março. O exército estava como se fosse fronteira mesmo para atravessar países. Você não podia nem ir como se fosse de São Paulo para Santo André, atravessando de carro. Você encontraria uma barreira do exército ali que não te deixaria entrar. Muitos aeroportos foram fechados aqui. Os portos foram fechados também, porque como a Sardenha é uma ilha, você só tem acesso por via aérea ou marítima. Pelas regiões da Itália, eles terem essa coisa assim de reinado ainda e serem muito autônomas as regiões, o presidente da Sardenha, ele decidiu fechar a ilha. Até então, nem mesmo as pessoas que eram residentes na ilha podiam sair do local. Aonde a pessoa estava no momento da pandemia teria que ficar e acabou. Eu estava ali no continente de fevereiro, então eu fiquei em fevereiro, março, abril, e tentando comprar bilhete aéreo, tive 4 bilhetes cancelados. A polícia estava na rua, o exército estava na rua, ninguém podia sair. Só no fim de abril, eles liberaram o acesso à ilha por Roma e Milano. Até então eu estava no Vêneto, então não era a minha região, nenhuma das duas. Eu consegui comprar um bilhete por Milano, e aí em maio, quem estava fora da sua região poderia voltar para casa. Eu tive que fazer uma solicitação, preencher um formulário online, pedindo uma autorização para entrar na ilha. Tive que enviar todos os meus documentos, enviar o bilhete aéreo, dizer o porquê eu queria voltar para minha casa, que é meio que um absurdo. E aí eu só recebi a resposta depois de 10 dias. E isso a gente está falando, gente, de dentro do mesmo país, de um lugar para o outro. Algo que no Brasil, mesmo no início da pandemia, quando tentou fazer algo assim como fechar as fronteiras terrestres, ter que pedir autorização era quase inimaginável para a gente fazer algo tão fechado. Eu queria saber como foi para você a reação das pessoas naquele momento, como é que estava o clima na Itália, como é que está o clima na Itália agora, as pessoas ainda respeitam o isolamento, as pessoas respeitaram esse isolamento, como é que foi? No início as pessoas, digamos,
digamos, nos primeiros dias, que foi lá no fim de fevereiro, as pessoas ficaram bem assustadas, tipo, o que tá acontecendo, o que é esse vírus, mas ninguém acreditava que tomaria tamanha proporção. Até mesmo o presidente do primeiro-ministro, ele dizia que não precisava usar máscara. Todas as pessoas, elas correram para comprar máscaras nas farmácias, e aí teve até um pedido do ministro de desculpa aos farmacêuticos pela loucura da população. Não era nada obrigatório, todo mundo era livre para fazer o que queria. A questão de fechar ou não as lojas ficou muito facultativo, até que a Lombardia ela teve esse surto, que foi e ainda é o primeiro estado mais contagiado da Itália. Até então, eles queriam fechar a Lombardia lá para a primeira semana de março. A população surtou, todos pegaram um trem aéreo e se espalharam pela Itália inteira. E isso levou ao primeiro-ministro a decidir que, não, agora a partir do dia 8 a gente vai fechar a Itália inteira. Ninguém sai da sua região, ninguém sai da sua cidade. Até a segunda semana de março e durante todo o mês de abril, foi muito tenso mesmo, foi muito difícil. Muitas pessoas, elas não respeitaram a quarentena. A polícia e o exército estavam na rua, eles colocavam até drones e helicópteros para vigiar a gente, que é tipo um absurdo. Acho que isso é uma grande diferença em disfarçados relação à também. quarentena no Brasil, porque aí as pessoas respeitavam, mas alguém ia lá e proibia a galera de andar na rua. Aqui não, aqui Exato. a galera te respeita, mas continua como se nada tivesse acontecendo. Não foi uma regra nacional aí. Proibições, mas mesmo assim, como não tem de fato uma vigilância, acaba que fica só a regra no papel às vezes e nas ruas isso não acontece. E foi algo que na Itália meio que aconteceu, pelo que eu entendi. Sim, a multa inicial era de 256 euros, se eu não me engano. Não era nem por você estar com o vírus e sair, era só quebrar a quarentena mesmo. E passear no parque, fazer caminhada, alguma coisa assim. Já pagava essa multa. E a multa poderia ir até 4.000 euros, que era caso você fosse positivo ao vírus, caso você estivesse numa festa ou convidasse amigos para ir na sua casa, coisas assim. E também tinha voz de prisão de até 3 meses, que aí eram casos mais graves das pessoas que eram positivas e sabiam que eram positivas. Por incrível que pareça, durante o surto mesmo, se eu não me engano foi em abril, eles estavam prendendo tipo de 200 a 400 pessoas por dia, porque eram positivas ao vírus, sabiam disso e ainda assim estavam na rua. Eu me senti uma ditadura. Eu tinha medo até de ir ao mercado. A gente podia ir ao mercado só uma vez por semana, mas dependendo do que você ia comprar. Se, tipo, eu ia pro mercado uma vez por semana só para comprar uma ou duas coisas que eu precisava, tipo, uma manteiga só ou uma bebida, o próprio supermercado já avisava a polícia, tipo, isso daí tá saindo só para passear, não tá saindo para realmente fazer compra. Tinha que fazer uma feira, de verdade. Sim, em algumas cidades, como eles têm essa autonomia, em algumas cidades eles até pediam para ver a nota fiscal, pra, tipo, o que você comprou no mercado. Foi muito ruim mesmo esse período. Infelizmente, minha avó, ela faleceu eles cancelaram todas as visitas médicas, todos os exames, não estavam fazendo nada. Ainda estão aos poucos voltando a fazer. Então, minha avó, ela teve um exame cancelado que poderia ter ajudado ela ou não, talvez. E ela faleceu no fim de abril. Não teve autópsia. Quem teve que arrumar o corpo dela foi a própria família, porque ela morreu em casa. Então, eles só foram lá buscar. Foi uma doença a parte do Covid. Líquido no pulmão. Ela até chegou a ir para o hospital, ficou uma semana ou 2 lá, mas eles controlam aqui, tipo, cada enfermeiro é de uma zona só, de um andar, eles não podem se misturar com outros. Eles foram lá em casa só para retirar um corpo mesmo. Dentro do cemitério só pode entrar um familiar para ver a pessoa sendo enterrada, e ainda assim com 10 metros de distância, para ir visitar e seguir o carro do corpo. A família podia estar no máximo 10 carros, e teve que pegar uma autorização especial do síndico para isso, da cidade, e não podia nem descer do carro. Chegou no cemitério, na porta do cemitério, o carro dá meia volta e volta para casa. Não consegui nem comprar flores para ela, porque as floriculturas estavam em outra região, então não podia nem fazer entrega disso. São coisas que você nunca imaginou que ia viver. Até maio eu me sentia em outro país.
não me sentia na Itália, parecia que eu estava vivendo uma cultura totalmente diferente. Depois, quando eu consegui sair de casa, né, para poder viajar, tinha placas, tipo, avisos para todo lado de Covid. Eles modificaram muitas coisas, tipo, colocarem telas de plástico de proteção, tinha exército e polícia, agentes federais, uma polícia pesada mesmo na rua. As pessoas, uma longe da outra, todo mundo de máscara. Você sentia a tensão entre as pessoas, então foi bem Você tenso. estando na Itália, vendo a situação de perto, você acha que foi necessário fazer isso? Tipo, avaliando como é que estão as coisas hoje em dia por aí. Essa restrição completa de não poder sair na rua, não poder ir no supermercado. Você acha que foi algo válido? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, como eu disse, apesar de ter decretos, as pessoas continuam indo, os shoppings continuam aglomerando, como algumas cidades já voltaram a abrir, e os números não baixaram. Eu queria saber dos efeitos disso. Você acha que foi positivo fechar, apesar de pessoalmente ser algo muito difícil, como deve ter sido para todos os moradores do país, mas que era algo necessário esse fechamento? Sim, porque pelo que eles falaram do coronavírus, ele é 3 vezes mais forte do que uma gripe normal, o número de contágio. Se eu, por uma gripe, eu contamino uma pessoa, com Covid eu contamino 3. E cada uma dessas 3, outras 3. Então, é impossível você ter um controle se tá todo mundo aglomerado, sem nenhum nível de proteção. O que a Itália fez? Logo no início do surto, a Itália perdeu completamente o controle de tudo que estava acontecendo. Eles buscaram conversar muito com os chineses. Eles falaram, ok, vamos conversar com quem superou a crise e já passou por isso e está se saindo até que bem. Então, vieram um grupo de chineses para cá. Eles vieram para os hospitais para explicar aos médicos quais medidas tomarem, quais medidas de proteção tomarem, até porque os médicos estavam se contaminando e morrendo também, os enfermeiros. Também explicaram ao governo quais medidas foram tomadas em Wuhan, e aí eles meio que aplicaram isso aqui. Foi essencial, porque até a chegada dos chineses aqui para explicar a situação para a gente, como se comportar, estava um caos. O número de mortes só estava aumentando. O maior número de mortes foi de idosos, até porque os próprios parentes não estavam respeitando e estavam levando o vírus para os seus familiares. Também teve maior número de pessoas mortas dentro de uma própria família. Teve família que perdeu 4 a 5 pessoas, porque levou o vírus para dentro de casa. A própria população italiana começou a se sensibilizar e perceber que não precisa esperar uma decisão do governo. Não seria o bastante o que o governo fez se a população não tomasse consciência. Hoje em dia, como é que você avalia depois desse processo todo? Eu vi que a Itália está começando a reabrir. As coisas estão mais amenas? Como é que está o contágio por aí? Como é que está o clima do país também? Está muito menor, digamos que em número de mortes, ainda que seja uma morte é importante, mas perto do que a gente tinha antes, está morrendo de 30 a 50 pessoas por dia, é um número baixo. A preocupação maior é toda a Europa, porque são 700 mortes por dia na Europa inteira, então eles estão muito preocupados com essa questão de reabrir as fronteiras. Estão decidindo essa questão ainda das fronteiras nacionais, digamos, europeias, e internacionais de terceiros países não europeus. A população está bem mais tranquila, as lojas estão abertas, o cinema está voltando aos poucos, bar, discoteca ainda não voltou. Então eles estão indo um passo de cada vez. É engraçado estar no Brasil nessa atual situação, escutando os relatos italianos que foi um país tão afetado e saber que tudo que a gente queria era que isso acontecesse aqui também, sabe? Tipo, de fechar, de organizar, de dar consciência das pessoas para que tudo se resolvesse mais rápido, porque por aqui tá tudo meio com uma bagunça, 1000 pessoas morrem por dia e é como se só tivessem morrido 10. Todos os dias a TV italiana fala do Brasil. Desde março eles já estavam percebendo que o Brasil seria um dos primeiros países mais afetados, né? Eles tinham expectativas e ainda tem que o Brasil supere os Estados Unidos em número de mortes e contágios. E Cara, a gente tá sem eu ministro acho da saúde. Não tem ninguém responsável atualmente, justamente nessa parte. Não tem ninguém para organizar como vai ser a contenção da pandemia, sabe? Como brasileira, eu também sinto que é triste ver tudo que está acontecendo no Brasil, é triste ver o comportamento do brasileiro frente a tudo que está acontecendo. Queria que toda a sorte que eu estou tendo aqui na Itália, por estar aqui mesmo, queria que
fosse meus familiares no Brasil estivessem também, ou meus amigos, todo mundo estivessem a oportunidade no Brasil. Mas eu acho incrível aqui também o modo como os italianos pensam sobre tudo que está acontecendo no Brasil, porque eles se sensibilizam muito. Eles estão super solidários, eles veem as notícias do Brasil, eles sabem que o governo, que é culpa mais do governo, né? Eles têm essa consciência, porque eles sofreram isso e eles não desejam para nenhum outro país. Então eu acho muito legal ver o amor que eles têm pelo meu país. Também você falou que a Itália buscou a ajuda da China para conseguir reverter a situação, pediu conselhos, perguntou como é que faz. E no Brasil a gente simplesmente não vê isso, vê o descaso que está acontecendo e as pessoas que não têm a educação para saber que elas também precisam parar. No início teve muito preconceito aqui na Itália com os chineses, né? Depois eles acordaram para a vida e perceberam que não importa de onde o vírus veio, importa que o vírus existe e a gente tem que tomar providências porque o mundo inteiro está sendo infectado, não? Acho que o brasileiro ele ainda está naquele nosso período que o italiano pensava, é culpa dos chineses porque não quero saber, eu não vou ser infectado. Mas a questão é quanto tempo que o brasileiro vai demorar para acordar. Diante dessa mensagem, gente, a gente encerra aqui o nosso Explora Mundo de hoje. Queria agradecer a você, Amanda. Outra vez a gente pode marcar para fazer um vídeo mais alegre, falando sobre diferenças mais divertidas sobre o Brasil e a Itália. Lembrar a todo mundo que está em casa de sim seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, isso é muito importante. Se for necessário, até onde for necessário, se você puder, fique em casa. O Brasil pede muito isso nesse momento, pela atual situação que a gente está. Se você ainda não curtiu o vídeo, se você não se inscreveu no canal, faça isso. A gente também tem um Instagram do canal, que é o @ExploraMundoOficial. Sigam lá. Aqui embaixo na descrição tem um link. Então, tchau!